Olá, alunos e alunas da Rede CETEPS, do curso Técnico e Serviços Jurídicos. Voltamos aqui para o nosso direito do trabalho. E agora, dentro da relação de trabalho, do contrato de trabalho, nós vamos falar para a melhor parte, para o empregado, que é a sua remuneração. A remuneração, ele compreende do salário, que é o efetivo que realmente ele percebe, né? Que é o contratual ali firmado, o trabalho fixo do trabalhador, com mais outras vantagens. O salário mais essas outras vantagens compõe a remuneração do trabalhador. O salário é o valor contratualmente estimulado, que ele pode ser tanto mensal, nas jornadas, igual a gente falou, de 8 horas diárias, 44 semanal, né? Ou nas jornadas de 12 por 36 ou banco de horas. E o trabalhador presta esse serviço por 30 dias e após 30 dias ele recebe a sua remuneração mensal. Mas ele também pode ser uma remuneração por hora, um salário por hora, melhor dizer, que ele recebe. Então, o que garante a nossa Constituição, o salário mínimo para o trabalhador, é o trabalhador que recebe 8 horas por dia e 44 horas semanais. Mas se ele fracionar, ele não trabalhar esse montante, esse salário dele, tanto contratual como até o salário mínimo, ele pode ser fracionado. Fracionado por hora, inclusive a reforma trabalhista, ela legalizou essa forma de salário também. Então, normalmente são aqueles vendedores que é chamado para as grandes redes de roupa, de eletrodoméstico, principalmente em períodos festivos, né? Natal, Dia das Mulheres, Páscoa, eles são contratados hoje muito por essa forma de trabalho por hora. Ou garçons também, né? Dentre outros prestadores de serviço, se está utilizando muito essa contratação por hora. Por tarefa. É uma remuneração específica para a tarefa que o empregado faz. Ele cumpre aquela tarefa, ele cumpre o trabalho e o serviço que ele tem que fazer. Finalizado esse trabalho, ele recebe a contraprestação financeira, que é o seu salário. Pelo tempo parcial, uma novidade também da reforma trabalhista. O trabalhador ele pode ser contratado por período menor de 8 horas diárias. E aí ele recebe também proporcionalmente ao seu trabalho. E aí a gente chama isso de tempo parcial. Trabalho intermitente. Trabalho intermitente também é uma inovação da reforma trabalhista, que é um trabalho que o trabalhador ele é convocado 48 horas antes e depois a convocação ele é obrigado a comparecer e prestar aquele serviço. Um exemplo, o garçom, ele é contratado, assinado na carteira dele, ele vai saber que ele vai precisar trabalhar tais dias da outra semana. O empregador, o dono do restaurante, ele convoca esse garçom para ele trabalhar durante os dias. Ele aceitando, dando ok, ele tem a obrigação de comparecer no trabalho para fazer esse trabalho intermitente. Aí ele pode ficar 15 dias fora e voltar de novo. Ele só vem mediante convocação, mas ele tem o registro dele formalizado e regular. E o trabalho home office, que a gente está vivenciando muito nesse tempo de pandemia, que são aqueles trabalhadores que não há necessidade de dar continuidade ao seu trabalho no local de trabalho. Ele pode ter a prestação de serviço em casa. Em casa ele gera toda a prestação de serviço, as entregas que ele tem que fazer. Lógico que tem uma flexibilização desse controle de jornada, mas é um trabalho também existente que pode estar aqui e também é remunerado. Outras vantagens, as horas extras. As horas extras, elas são aquelas horas a mais dentro do contrato de trabalho do empregado que ele tem que trabalhar para a empresa naqueles casos de prorrogações que a gente falou. Esse trabalho adicional que ele fez da sua jornada, ele é tido como horas extras. As horas extras, normalmente, em regra, ele é pago em 50% da hora para o trabalhador trabalhada. E no caso do DSR, em alguns dias de descansos semanal,
é em até 100%. Adicional noturno também é um adicional que é garantido um direito ao trabalhador que trabalha naquele período que a gente falou, do período da jornada de trabalho, que é das 22 às 5. Há uma remuneração adicional para esses trabalhadores que trabalham nesse período, que é um adicional de 20% sobre o salário. O adicional de insalubridade e periculosidade. O adicional de insalubridade é pelas atividades que é ofensiva à saúde do homem. E aí tem uma tabela que, de acordo com o risco que se tem por esse trabalho que afeta e prejudica a saúde do trabalhador, ele é remunerado numa parcela de 10%, 20%, 30% e 40%. E o periculosidade também, só que aí não é a questão sobre, é o risco iminente. Principalmente aí podemos citar a questão de energia de alta tensão e os inflamáveis também. O trabalhador ele vai receber um adicional a mais para que exerce atividade de periculosidade. Uma das categorias que recebem é o dos motoboys. Eles passaram a receber um adicional de periculosidade. Também os vigilantes, né? Tem esse adicional daí já dentro das suas categorias, já quase normatizado dentro da lei. E as comissões? As comissões são aquela parte da remuneração que ele atinge um percentual da sua venda. Na medida que ele vende, que ele trabalha, ele gera lucro para o empregador e ele ganha uma comissão por essa atividade que ele recebe. Colocamos aí os vendedores de roupa, de automóveis e dentre os outros que têm a sua remuneração, às vezes até integral, por questão pelas comissões, ou como parte que agrega a sua remuneração juntamente com o salário. As gratificações, que são outras gratificações que a gratificação natalina, o 13º é uma gratificação já habitual que recebe, mas também outras gratificações que o empregador pode dar ao seu empregado. Estabeleceu ainda que as habituais não integram a remuneração do empregado. Há bônus, prêmios, ajuda de custo, salário in natura, diária, 50% do salário. Isso aqui é uma questão que a reforma trabalhista trouxe. Antigamente, essas gratificações, essas outras vantagens dentro da remuneração do trabalhador, quando eles eram habitual, ou sempre o trabalhador vinha recebendo isso durante o seu contrato de trabalho e se incorporava dentro da remuneração do trabalhador. E aí gerava reflexo para o pagamento dos seus outros direitos, até como férias, né, 13º e na sua rescisão trabalhista. Inclusive nas horas extras também. E aí a reforma trabalhista flexibilizando, ela colocou que não. Que mesmo sendo habitual, esses abonos, prêmios, ajuda de custos, salário in natura, que é uma contraprestação, por exemplo, uma casa, uma pessoa que trabalha num local um pouco mais distante, o trabalhador, como forma de pagamento, ele dá um salário in natura, que é uma casa para ele morar. Então, como se fosse a locação, o empregador, ele dá a casa ali para ele morar, compondo a sua remuneração. Essa casa passa a ser um salário in natura. Ou também, às vezes, é uma cesta básica, que dá ao trabalhador, essa cesta básica entregue, ela compõe como salário in natura. E diários até 50% do salário. Passando esses 50%, sendo habitual, aí sim vai compor a remuneração. Alguns encargos sociais que também não compõem a remuneração, mas a gente colocou até a título, que nós vamos depois passar para vocês direito previdenciário, mas isso aqui compõe para o empregador. Isso sai da contraprestação, sai do ônus do empregador do negócio, que ele ainda também paga o INSS e o fundo de garantia para o empregado. O INSS é que vai ser a questão da previdência, que nós vamos estudar mais para frente, mas o que garante os auxílios, as aposentadorias por invalidez, auxílio doença, né? Auxílio acidente, aposentadoria e dentre os mais. Então, a contribuição, e aqui tem um quadrinho para os senhores verem, que compõe
que tanto o empregado como o empregador, ele contribui numa parcela para o INSS. E o fundo de garantia, que é um fundo ali que vai dar garantia por caso algum problema que a lei prevê, que o trabalhador todo mês recolhe esse percentual, e ele pode receber ou quando for demitido, ou com alguma doença, ou algumas situações que a lei permite fazer esse levantamento do saque, e também compõe as multas rescisórias aí, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, sobre o saldo de fundo de garantia dentro do contrato de trabalho que está à discussão. Outros encargos sociais, que são gasto periódico que o empregador tem com o empregado, e que passa já a ser um direito, inclusive constitucional, para os empregadores. As férias. As férias a pedido do trabalhador, as férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, sendo um deles não inferior a 14 dias, caso o trabalhador opte por dividir em 3 períodos. Nenhum dos períodos restantes poderá ser inferior a 5 dias. Também a reforma trabalhista trouxe essa flexibilização. Então, a férias, 2 grandes coisas que a gente precisa entender e que também vai estar no material de vocês. A férias, o trabalhador ele tem direito a ela num período aquisitivo, que a gente chama. 12 meses de trabalho, assim que ele completa os 12 meses, ele passa a ter direito a gozar. E aí é o período aquisitivo e depois o concessivo, que o empregador tem mais 12 meses para dar para o trabalhador tirar essas férias, que podem ser fracionadas pós-reforma. E ainda tem 1/3 das férias, né? Que não está aqui, mas que todos sabem que é 1/3 em cima do salário que o empregado faz direito quando ele entra no seu gozo de férias. 13º salário. Também é um encargo social, uma gratificação que é habitual, que no período de 12 meses de trabalho, ele recebe. Desculpa, no período de 12 meses não. Dentro do ano letivo que ele trabalha, ele recebe o 13º salário. Essa é uma grande diferença que eu até acabei confundindo aqui falando com vocês. A férias é um período concessivo de 12 meses de trabalho. Se o trabalhador começou a trabalhar em março, para ele completar, vai ser março do outro ano. Então, são 12 meses para o período aquisitivo. O 13º não, é o ano. É o ano que a gente vive, que vai de janeiro a dezembro, e o empregador pode pagar o 13º em até 2 vezes. E outros gastos sociais, que vêm dentro da remuneração, que é o custeio de uniformes, a licença maternidade e paternidade, ou doença de acidente de trabalho, ou outras coisas que o empregador pode colocar como adicional, ou dando direito por meio de convenção, ou acordo individual ou coletivo para o seu trabalhador. Tudo isso, senhores, compõe a remuneração do trabalhador. E aqui uma planilha exemplificativa para mostrar para os senhores mais ou menos como que compõe uma remuneração de um trabalhador e o custo que também isso tem para o empregador. Um salário de 2.000, né? Ele recebe R$ 56,00 de vale-transporte, mais 264 de refeição, mais uma fração do 13º no valor de 166, bem como os descontos aí de INSS e do fundo de garantia que compõe toda a remuneração. É o total pago para manter um empregador que recebe mais ou menos 2.000. Isso é só meramente exemplificativo. Bom, finalizado o contrato de trabalho, ele pode haver a interrupção, o término, a extinção desse contrato de trabalho. É o que nós chamamos de rescisão contratual. E como que pode acontecer essa rescisão? Ela pode ser feita numa dispensa sem justa causa, que a qualquer momento, sem motivação nenhuma, o empregador ele pode demitir o funcionário. É discricionário do empregador, onde o empregado ele vai fazer o levantamento do seu saldo de fundo de garantia com uma multa de 40%, e ele vai receber como verbas rescisórias o saldo salário, que são aqueles dias que ele trabalhou no mês, mais o aviso prévio. O aviso prévio é um direito que o trabalhador, num contrato indeterminado, ele é um direito e uma obrigação também.
que o empregado ele tem que dar 30 dias para ter essa rescisão contratual, que pode ainda ser optativa, ou reduzir 2 horas por dia nesse mês de aviso prévio, ou diminuir 7 dias no mês da jornada diária dele ali no contrato de trabalho. Então, ele cumpre o aviso prévio para ele ser demitido, ou esse aviso prévio também ele pode ser indenizado. O empregador ele não quer que a continuidade do trabalho, então ele indeniza a fração de 1 mês de salário para o empregador dispensando. E o trabalhador, ele também tem que comunicar o empregador quando ele vai sair da empresa, no caso que é pedido, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então essa é a rescisão de dispensa sem justa causa. Dispensa com justa causa é quando o empregador demite o funcionário por conta de um erro grave. Esse erro grave, ele está lá, taxativo, né, tipificado lá no artigo 482 da CLT. No material dos senhores, os senhores vão lá para ver quais que são esses erros graves, que pode demitir a justa causa. E ele vai receber o saldo de salário e eventuais férias vencidas. Os demais direitos o trabalhador ele não recebe. Vamos dizer que praticamente ele perde o direito por ter cometido uma falta grave ao empregador. O pedido de demissão também ele pode ser feito a qualquer momento, lembrando só a questão do aviso prévio que a gente já falou anteriormente, mas o empregado não quer mais continuar a prestação de serviço, então ele faz o pedido de demissão. E aí ele vai continuar recebendo saldo salário que ele trabalhou, o 13º proporcional, férias vencida e proporcional se for o caso. Tá? Outra modalidade de rescisão é a justa causa invertida, é a rescisão indireta. É a justa causa aplicada pelo empregado ao empregador. Então a empresa cometeu um erro grave com os direitos do trabalhador. Aqui eu vou dizer um exemplo que jurisprudencialmente já é garantido. A falta de recolhimento constante no contrato de trabalho gera uma situação que pode acontecer a rescisão indireta. O trabalhador ele entra comunicando à empresa a rescisão indireta e depois até, se não for acatado pela empresa, pode ser feito via judicial, que é uma ação de reconhecimento de rescisão indireta. O empregado deve ser comunicado oficialmente pelo empregado e aí ele garante os direitos como se fosse na demissão sem justa causa. O levantamento do seu saldo de fundo de garantia, com a multa de 40%, o saldo salário, o aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas e proporcionais. A reforma trabalhista também criou a figura do distrato. O distrato nada mais é que um acordo entre as partes, determinando como ficam os pagamentos do trabalhador que terá direito. Só que aí há um levantamento de 80% do fundo de garantia com uma multa de 20%, não de 40%. Isso aqui foi inclusive para acabar alguns acordos que eram feitos de forma espúria, que o trabalhador ele queria sair do trabalho, mas fazia um acordo com o empregador, que isso inclusive é uma fraude, pode inclusive tanto o empregado como o empregador que fazia esse acordo responder até por crime, mas eles faziam esse acordo devolvendo a multa de 40% para o empregador. A reforma trabalhista trouxe a figura do distrato, que garante que em acordo entre as partes, ele não levanta 100% do seu saldo de fundo de garantia, mas ele recebe ainda 80% e uma multa de 20%. Recebe o saldo salário, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais, e o aviso prévio pela metade se ele não for cumprido. Se ele for cumprido, ele recebe só a prestação de serviço do mês. Se não, ele recebe pela metade. Não tem direito ao seguro-desemprego. O pedido de demissão também não faz direito e o de justa causa também não. Só vai ter direito ao seguro-desemprego, a rescisão por demissão sem justa causa. Outra modalidade de rescisão que a reforma trabalhista trouxe foi a questão da jurisdição voluntária, que normalmente se discute essa questão na extinção do contrato, mas a jurisdição voluntária ela também pode ser
durante o contrato de trabalho. Se tem alguma situação que o empregado e o empregador, eles entram em conflito, eles podem sim, durante a vigência do contrato, entrar com uma jurisdição voluntária, que é um acordo extrajudicial que as partes fazem com advogados, 2 advogados, não podem ser um comum para as partes, e leva até o Poder Judiciário, que vai ser apreciado por um juiz, e o juiz vai homologar esse acordo. O juiz terá prazo de 15 dias para apreciar o acordo, não poderá ser objeto de qualquer outra ação ou discussão judicial depois de homologado. Então, antigamente acontecia isso, antes da reforma. Empregado e empregador, eles faziam um acordo, mas esse acordo não tinha força. Aí, depois de o acordo feito, o trabalhador sentindo lesado, aí a questão dos princípios que nós falamos, que o trabalhador não pode renunciar os seus direitos, ele entrava na justiça, perdendo o efeito do acordo e reivindicando todos os direitos. Hoje, com a figura da jurisdição voluntária, as partes podem fazer, mediante advogados, colocam o juízo, homologou. Essa decisão desse acordo homologado, ele não pode ser discutido novamente em juízo. Após o término de contrato, até para ingressar, que faz uma parte mais do processo do trabalho, que é discutir essas relações em questão judicial, existe a figura da prescrição trabalhista, que é um pouco diferente de outros ramos do direito que vocês, durante o curso, devem ter aprendido. Essa prescrição, após o prazo, a extinção do vínculo empregatício é de 2 anos, contada a partir da data da dispensa, para ajuizar a reclamação trabalhista. Então, a pessoa teve o seu contrato rescindido, ele tem 2 anos a contar da rescisão de trabalho para ele ingressar em juízo para discutir alguma obrigação que não foi feita por ambas das partes. Aí ele questiona no prazo de 2 anos. Passou 2 anos, ele não entrou com a ação, ele perde o direito da ação, que nós chamamos de direito de prescrição. E lembrando que os créditos trabalhistas, eles prescrevem em 5 anos. Então, você tem 2 anos para entrar, para discutir os últimos 5 anos do contrato de trabalho. Passou 5 anos de contrato de trabalho, ele não pode discutir aqueles direitos que, porventura, ele deixou de receber passados os 5 anos. Lembrando que o conteúdo nosso está disponível no material. Aqui é uma forma sumária que a gente tentou passar um pouco para vocês do direito do trabalho. E logo estaremos de forma presencial, tirando as dúvidas. Então, leiam o material, assista a uma aula que estamos disponibilizando para os senhores. E na aula presencial, nós vamos fazer as retiradas de dúvidas e algumas atividades para fixar o conhecimento que foi passado para os senhores. Desde já, um abraço e até a aula presencial.